A sétima leitura da Parashá de Bo, o que a gente vai estudar hoje também está escrito no Tefilim, fala sobre o Tefilim. E disse Hashem para Moshe, dizendo o seguinte: Kadesh li kol bechor, santifica para mim todo primogênito, o que abre o útero dentro do povo de Israel, tanto no ser humano, tanto no animal, lihu é para mim. Peter korech, a palavra Peter vem de abrir, aquele que abre o ventre. Como está escrito, poter maim, que abre a água. E aftiru besafá, vão abrir com os lábios, assim por diante. Lihu, para eu adquirir eles para mim, através que eu ataquei os primogênitos do Egito. Ou seja, ataquei os primogênitos do Egito e salvei os dos judeus, então todo primogênito agora é meu. No sentido espiritual, o primogênito quer dizer o melhor a gente dá para Hashem. Disse Moshe para o povo: lembra este dia que vocês saíram do Egito, Mibeit Avadim, da casa dos escravos, vocês eram escravos e eram escravos para os escravos também, que com braço forte Deus tirou vocês disso e não vai comer hametz. Lembra esse dia? A gente ensinar que a gente tem que lembrar a saída do Egito todo dia, uma mitzvah, lembrar todo dia a saída do Egito. Hayom atem yotzim, hoje vocês estão saindo no mês da primavera. Eles já sabiam que era o mês da primavera, porque ele tem que falar: olha, vocês estão saindo na primavera. Será que eles não sabiam que mês era? Somente quis dizer o seguinte: olha a bondade que Deus fez com vocês. Tirou num mês propício de sair. Não um mês de muito calor, muito sol, nem muito frio, nem chuva. Como está escrito, Motzi Aserim Bakosharot. Tirou os prisioneiros, os judeus que estavam escravizados, Bakosharot, num mês kasher, num mês apropriado, num mês bom para sair. E vai ser quando Hashem te levar para a terra do Cnani, Hiti, Muri, Rivi e Evusi, a terra que ele jurou dar para os seus antepassados, para dar para você, uma terra que jorra leite e mel. Vocês vão fazer esse serviço nesse mês, vão fazer o trabalho do Pesach. Eretz Cnani, por mais que não contou os 7 povos, contou só 5 aqui, está querendo dizer a terra dos 7 povos. Que na verdade todos são chamados de Cnani, todos os povos, só que tinha uma família entre elas que era especificamente Cnani. Mas a terra dos 7 povos, de maneira geral, é chamada de a terra de Cnan, que ele jurou para os teus antepassados. Em Avraham está escrito que Hashem fez um pacto para dar a terra, em Yitzhak está escrito, more nesta terra, em Yaakov está escrito, a terra que você está deitado, vou dar para você. Realmente Hashem prometeu para Avraham, Yitzhak e Yaakov a terra de Israel, que jorra leite e mel. Que leite é esse? O leite das cabras, e o mel, na verdade, não é o mel da abelha, é o mel, a doçura das tâmaras e dos figos. Esta avodá, esse trabalho de Pesach, quer dizer, vocês vão cumprir esse trabalho, por mais que já está escrito isso antes, quando chegarem na terra de Israel, devem fazer o Pesach. Por que falou novamente? Como aqui repete algumas coisas, lá falou, por exemplo, a pergunta dos filhos: que trabalho é esse? Que está se tratando do filho do Urachá, que ele fala: que trabalho é esse para vocês? Ele se exclui de dentro do grupo. E aqui, Veigat Rabin Rav, você vai contar para o teu filho, está falando do filho que você não sabe perguntar, que você tem que começar a ensiná-lo, você tem que contar a história de uma maneira interessante que atrai o coração dele. Então, por isso repete essa ideia. 7 dias vão comer matzot, e no 7º dia é uma festa, no primeiro dia é Yom Tov, no 7º dia também é Yom Tov. Matzot vai ser consumido nesses 7 dias e não vai aparecer, não vai ser visto para você hametz e nem fermento em toda a tua área. Você vai contar para o seu filho naquele dia dizendo o seguinte: você vai contar, você vai fazer, se ele não vier te perguntar, Bavur Zé, por causa disso, para eu cumprir as mitzvot, Hashem fez para mim quando eu saí do Egito. O que quer dizer Bavur Zé? Zé é a ponta, para cumprir as mitzvot, como o Pesach, Matzah, o Maror, que você está vendo aqui. Hashem fez para mim. Aqui também uma indireta para o filho Urachá. Você falou: que história é essa para vocês? Realmente é para mim, que se você estivesse lá, você não ia ser redimido. Mas está escrito que quando chegar Mashiach, todos vão ser redimidos. Lá não vai ser redimido, mas em Mashiach sim. E vai ser para você um sinal no teu braço e uma lembrança entre os teus olhos, para que a Torá de Deus esteja na tua boca, que com braço forte Hashem tirou do Egito. Não só que a gente vai lembrar desse do Egito, a gente vai fazer uma mitzvah física, um ato físico para lembrar, que é exatamente a ideia do Tefilim. A Siat Mitzrayim vai ser um sinal. Como é que funciona isso? Você escreve essas porções, inclusive essas que a gente está estudando, e além também a do Shema e do Verhayá, você vai escrever isso, vai amarrar na cabeça e no braço. Qual é o braço? Na mão esquerda, na mão fraca. Por isso que no final da Parashá aqui que a gente vai ver, vai estar escrito Yadechá com rei a mais, para você estudar a mão Kehá, a mão fraca, que é sempre a mão fraca cada um, né? O destro bota na esquerda e o canhoto bota na direita. Você vai guardar essa regra lemodar no prazo de comer como uma peça, essa regra fixa de ano em ano, minha mima, de dias e dias, quer dizer de ano em ano. Cada ano vai chegar o peça novamente, você vai cumprir novamente. E quando Hashem te levar para a terra do Cnani, como ele jurou para você, para os teus antepassados, e vai te dar para você, daqui a gente aprende que os Bechorot, os primogênitos que estavam
nasceram no deserto, não tem a lei de primogênito. A Torá começa a falar sobre a lei do primogênito, de resgatar o primogênito, ela usa a expressão, quando chegar na terra de Israel vai ter. E aquela opinião que explica que sim, os primogênitos eram sagrados já no deserto, ele explica o que quer dizer veak viará quando chegar na terra de Israel, que se você cumprir as mitzvot aqui no deserto, você vai merecer entrar na terra de Israel e vai poder cumprir lá também. Jurou para você, onde, como está escrito, quando Hashem falou para Moshe, as linguagens da redenção, vou te levar vocês para a terra de Israel. E vai te dar, vai ser considerado nos teus olhos como ela está te dando hoje, não como uma coisa antiga, ou seja, um presente agora atual que você está recebendo, não só uma herança dos avós dos patriarcas. E aí o que você vai fazer? Você vai passar a separar todo aquele que abre o ventre para Hashem, ou seja, o primogênito, e aquele que abre do que é enviado do animal, ou seja, o feto do animal, o primeiro dos machos, é para Deus. O que quer dizer ve'avartar? Passar é linguagem de separar, afrachar. Como fala sobre a herança, fala vai passar para a filha, ou seja, separar a herança para a filha. O que quer dizer sheker bermá? Está se tratando de um feto que foi abortado, que a mãe mandou ele, sheker vem de lechagir, de enviá-lo antes da hora. E por mais que não tenha como sacrificar ele ou dar para o Cohen, porque ele já está morto, mas ele tem a santidade de primogênito suficiente para isentar o próximo feto que nascer normal, já não vai ser mais chamado primogênito. E na verdade, mesmo quando não é abortado, mesmo quando é um nascimento normal, pode ser chamado de sheger, que ele é enviado, ele é mandado para nascer, ele é expelido pela mãe. Mas aqui vim te ensinar exatamente essa lei do feto que morreu, que libera já que já abriu o ventre, o próximo já não é mais primogênito. Se você achar que o animal impuro, o animal não kasher, também tem a lei de resgatar o primogênito, então a gente vai falar que está explicado em outro lugar, no teu rebanho, no teu gado, ou seja, só em animais kasher, em ovelhas, em bois, coisas assim. Por uma outra explicação, o início do passuco vai avartar com o peterechim, de separar, está se tratando sobre o primogênito de ser humano, e depois vem passar a segunda metade do passuco, falar sobre o primogênito do animal. E todo aquele que abre o ventre, o primogênito do burro, você vai resgatar também com um filhote, com um cabrito ou com um cordeiro. Se você não resgatar, então você deve matá-lo com um machado, e todo o primogênito do ser humano você deve resgatar. O que quer dizer o Peter Hamor? Porque justamente só o do burro, se os outros animais que são impuros, que não são kasher, não tem essa lei de resgatar o primogênito, é um decreto, já que os primogênitos dos egípcios eram comparados ao burro pela questão moral que eles tinham, questão muito baixa de moral, e também porque os burros ajudaram os judeus quando saíram do Egito, que eles carregaram vários e vários burros carregados de ouro e prata que eles pegaram ali do Egito. Tivdei BC, como é que se funciona isso? Você dá o filhote, o cabrito, o cordeiro para o Cohen, e você pode usar aquele filhote do burro para você. E esse cabritinho, esse filhote é totalmente hulin, pode ser usado na mão do Cohen como ele quiser, não precisa sacrificar. Mas se a pessoa não quiser fazer isso, então ela tem que matá-lo com um machado por trás, né? Não fazer abate pela frente, pela costa, e matar aquele primogênito do burro, porque já que ele não quer dar o dinheiro do Cohen, vai perder, ou seja, você não vai ter proveito daquilo ali, ou você resgata, dá o valor para o Cohen, ou você não vai ter como usar aquilo. E o primogênito do ser humano também deve ser resgatado, como está explicado em outro lugar, que são 5 slaim, 5 moedas de prata. E será quando teu filho perguntar amanhã, ou seja, no futuro, dizendo o que é isso? Você vai falar, com braço forte Hashem tirou a gente do Egito, da casa dos escravos. O que quer dizer com braço forte? Hashem quebrou a regra do mérito pela gevurá, pela severidade. A gente talvez não merecia sair do Egito. Hashem foi lá com um braço forte contra a característica da gevurá e salvou a gente. Quando o teu filho te perguntar amanhã, tem amanhã que quer dizer amanhã próximo, já agora, e tem vezes que fala amanhã quer dizer num futuro, num outro dia. Aqui é um exemplo de futuro, e assim também quando fala sobre Bnei Gad, Bnei Reuven, fala dos filhos, já amanhã eles vão falar, amanhã quer dizer num futuro. Mas outro, o que é isso? Essa aqui é a pergunta da criança boba, que não sabe se aprofundar, ele só simplesmente pergunta sem detalhar. O que é isso? Em outro lugar tem uma pergunta que fala Ma'edot ve'achukim ve'mishpatim, que detalha os níveis de mitzvot, é a pergunta do filho sábio. Então a Torá ela fala para 4 filhos. O perverso, o que não sabe perguntar, aquele que pergunta de uma maneira não explícita, não clara, de maneira generalizada, e aquela pergunta que é feita com sabedoria. Então tem filho de todos os tipos, a gente tem que atender e responder todos os filhos. E foi quando o faraó
endureceu seu coração e não quis nos mandá-lo, e Hashem matou todos os primogênitos do Egito, desde o ser humano até do animal, e por isso a gente está sacrificando para Hashem, fazendo korban dos animais que são kasher, os primogênitos, os machos, e também por isso a gente resgata o filho, homem primogênito. E vai ser um sinal sobre a tua mão e totafot entre os teus olhos, que com braço forte Hashem tirou a gente do Egito. O que quer dizer totafot? É o tefilim. Mas por que esse nome totafot? Como o tefilim ele tem 4 casas, o tefilim da mão é uma casa só, com 4 partes num pergaminho só. O tefilim da cabeça tem 4 entradinhas, com 4 pergaminhos, né, um pergaminho em cada entrada. O que tem a ver totafot? Tat, na linguagem de Katvi, que é um lugar, é 2. E Pat, em África, que seria algum lugar na África, é 2 também. Então, Tat e Pat é 2 com 2 é 4. Aí você pergunta, mas o que tem a ver a linguagem desses países com a Torá? Porque a origem de todas as línguas é no Lashon HaKodesh, na língua sagrada da Torá. Então, isso que Tat é 2 em alguma língua, também tem a ver com a Torá. Outra explicação, Menachem Ben Sruk, o famoso sábio de gramática, ele explicou que totafot vem de verratev, de gotejar ou de pronunciar altatif, igual um gotejamento, é chamado uma pronúncia, uma profecia, linguagem de fala. Por quê? Assim como o tefilim lá atrás foi citado lezikaron bener, uma lembrança entre os olhos, aqui ele usa a expressão totafot. Por quê? Quando você vê o tefilim, você lembra do milagre, você lembra de ser do Egito, você lembra disso tudo, lembra do poder de Hashem e você fala sobre ele totafot, você metif, você pode falar sobre isso. É muito importante a intenção do tefilim, a gente saber que a gente coloca no braço em relação ao coração, para a gente submeter o nosso coração, e na cabeça em relação à mente, para a gente entregar a nossa mente para Hashem, lembrar dos milagres que Hashem tirou a gente do Egito e estamos aqui para servir Ele.